Oi pessoal, meu nome é Ariel, eu sou aluno do 8º semestre de Engenharia de Controle e Automação da DeVry Metrocamp. Eu vou resolver com vocês aqui uma questão do ENAD. A questão que eu escolhi é da disciplina de Termodinâmica e envolve os conceitos da definição de condutividade térmica. A questão é a seguinte, questão 12. Um ambiente termicamente confortável é uma das condições que devem ser consideradas em projeto de edificações. A fim de projetar um ambiente interno com temperatura de 20 graus centígrados para uma temperatura externa média de 35 graus, um engenheiro considerou no dimensionamento um fluxo de calor através de uma parede externa de 105 watts por metro quadrado, conforme ilustra a figura abaixo. A tabela a seguir apresenta os valores da condutividade térmica para alguns materiais de construção. Então a gente tem o concreto, pedra natural, placa de aglomerado de fibra de madeira, placa de madeira prensada, placa com espessura rígida de poliuretano. E aqui os seus respectivos valores de condutividade térmica. A pergunta é a seguinte: a fim de se obter a temperatura interna desejada, qual deve ser o material selecionado entre os apresentados na tabela acima para a composição da parede externa? Aí nós temos as seguintes opções. Para a gente resolver isso daí, a gente precisa entender um pouquinho a fórmula da definição de condutividade térmica, levando em consideração a segunda lei da termodinâmica, que diz que o calor sempre flui na direção de menor temperatura. Então aqui nós temos a espessura da parede, o valor do fluxo de calor, a temperatura externa e a temperatura interna, igual ao nosso exemplo. Então ela flui da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. A equação, simplificando, é isso aqui. É o fluxo de calor igual a condutividade térmica vezes a área vezes ΔT sobre ΔX. Então vamos lá. ΔT é a minha temperatura externa menos a temperatura interna. Só lembrando que na equação ela pede que seja calculado em Kelvin. Porém, como a gente está calculando ΔT, não é necessário fazer a soma, acrescentar Kelvin na temperatura em graus centígrados, porque é apenas uma diferença de potencial. Mas é importante lembrar que deve ser feita dessa forma. Então nós temos aqui o ΔT no valor de 15 graus centígrados. A área é igual a 1, tá? Não sei se vocês perceberam, mas não foi informado no enunciado. Quando não é informado, o valor da área deve ser igual a 1. Okay? O meu ΔX é a espessura da parede, que deve ser convertido para metro. Né? Lá ele está em centímetros. Então 20 centímetros é igual a 0,2 metros. E o meu fluxo de calor, que é igual a 105 watts por metro quadrado. Então se a gente substituir os respectivos valores aqui na fórmula, a gente vai ter aqui 105 dividido por 15 dividido por 0,2. O meu fator de condutividade térmica é igual a 1,4. Então, a minha resposta correta é a opção A, o concreto. Ok, pessoal? É isso aí. Até a próxima. Obrigado.